Olá, estamos começando mais um programa Inspire para você, mulher. Nós queremos inspirar você a ser cada vez mais aquilo que Deus chamou você para ser, você viver de maneira feliz, correr atrás dos seus sonhos, viver cada sonho, cada promessa que Deus tem para sua vida. E hoje é um assunto que eu tenho certeza que você vai se interessar muito. Eu me interesso muito por esse assunto, principalmente nós, mulheres que somos muito emotivas. E hoje nós vamos falar sobre vencendo a depressão e a ansiedade. E para a gente falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a psicóloga Isabel. Depois ela vai estar falando um pouquinho mais do seu trabalho. Trouxe aqui também a pastora Juliana, pastora aqui da Lagoinha, Orlando. Vai estar contando sobre a sua experiência. E a terapeuta Daiane, que também escreveu um livro, depois ela vai mostrar para vocês. E nós vamos estar falando sobre esse assunto que já por alguns anos está em alta, né? E eu vejo que essa questão de depressão e ansiedade, eu estava vendo uma pesquisa, ela afeta muito mais as mulheres do que os homens. Eu gostaria de começar com a doutora Isabel, falando um pouco sobre essa questão de casos que você já viveu na psicologia e por que que esse número, né, com mulheres, ele acaba sendo até maior. Esse número de mulheres que sofrem com depressão, ansiedade, acaba sendo maior do que com os homens. Tudo bem, doutora? É um prazer, obrigada pelo convite. Eu sou formada em psicologia e neuropsicologia no Brasil. Aqui eu trabalho como mentora de mulheres. E desde a minha formação, a ansiedade e a depressão são assim temas bem frequentes. Eu acredito que na mulher isso é mais frequente, primeiro por uma questão de funcionamento, né, biológico, químico, hormonal da mulher, e também por uma questão de papéis que a mulher exerce. A mulher exerce muitos papéis, né, e isso gera uma sobrecarga, gera uma demanda, uma exigência da sociedade em cima da mulher. Então, a mulher, ela é filha, ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional e ela ainda tem que ser mulher, ela tem que estar preocupada com a aparência, com a elegância. Então, assim, é muita pressão que existe hoje sobre a mulher e isso, sem dúvida, gera, né, uma carga emocional muito grande, uma demanda muito grande, que é onde leva à ansiedade, no caso do excesso de pensamentos, da excesso de cobrança, ou a depressão por uma questão de não estar dando conta, né? A gente vê muitas mulheres sobrecarregadas, vivendo burnout, né? Assim, é bem comum isso, por uma questão de realmente sobrecarga que é colocada pela sociedade sobre a mulher. Então, eu acho que isso é o que gera, né, esse número mais alto entre as mulheres. Olha, eu quero falar com a Daiane, quero até que ela já comece falando um pouquinho do seu livro, que eu achei muito interessante o nome desse livro, Faxina Emocional. A gente pode mostrar aqui. Eu quero que você fale um pouquinho desse livro, né? E o que estimulou você a escrever. Eu sei que você é terapeuta, tem acompanhado muitas mulheres limpando os 7 cômodos da alma. Uau, interessante isso daqui, hein? Obrigada. Pastora, o que me inspirou é proposital, né? Estamos aqui nesse programa Inspire, porque o que me inspirou foi uma fase de vida em que eu estava vivendo e o Senhor foi resgatando a minha identidade. E ali eu fui entendendo que mesmo sendo cristã, mesmo nascida em berço cristão, eu não conseguia diferenciar a alma da filiação de Deus. Então, hoje eu falo que o meu propósito é a saúde do corpo e da alma para nos ajudar, enquanto mulheres, a viver de fato a plenitude de Deus. Tudo aquilo que já está liberado para nós. Então, eu creio muito que faxinando mesmo a nossa alma, limpando, trazendo clareza para a nossa mente, isso vai ajudar a gente viver mais leve, mais plena, mais feliz, diante dessa sobrecarga, né, que a mulher tem, essa pressão muitas vezes social, mas a gente precisa estar se ajustando no nosso dia a dia. Amém, a gente vai estar falando mais sobre isso. Eu trouxe a pastora Juliana também, porque aqui nós temos psicóloga, terapeuta e nós temos aqui uma paciente. Que foi uma paciente. E eu quero que ela conte pra gente um pouquinho, mas eu quero fazer uma pergunta, Ju.
qual foi o papel da fé na superação da sua depressão? Porque eu sei que você passou por depressão, por crise de ansiedade. E como a fé te ajudou nesse processo? Ela foi tudo. Tudo, só tudo. Ela foi só tudo. E eu entendo que ali começou um processo daquilo que Deus queria gerar dentro de mim. Porque as circunstâncias, elas eram muito diferentes, né? Quando as crises começaram, quando a depressão me pegou até então, eu não entendi exatamente o que era. Mas ela foi fundamental, porque eu tive que crer em algo que eu não via ainda. Mas eu tinha que crer. Mesmo quando as crises vinham, quando as noites mal dormidas, né, não eram suficientes para me recompor para o próximo dia, para cumprir as minhas obrigações como mãe, como filha, como esposa, dentro do meu trabalho. A fé, ela foi tudo. Só tudo. Sem ela, eu realmente não conseguiria estar aqui hoje falando de tudo que eu vivi. Doutora Isabel, você falou antes da gente começar o programa sobre a questão dos pensamentos negativos. E eu percebo que tudo começa na nossa mente, né? Todas as nossas emoções, elas começam na nossa mente com pensamentos negativos, que hoje eu enxergo muito, né? Quando a palavra de Deus fala que o inimigo ele lança dardos inflamáveis contra nós, são maus pensamentos. E eu quero que você fale um pouquinho sobre essa questão de como... Porque nós mulheres pensamos demais, a gente pensa o tempo todo. E como lidar com os maus pensamentos, como vencer os maus pensamentos, né? Existe algum exercício? Fala pra gente. Então, eu queria começar falando, até citar um versículo da Bíblia, certo, que assim, é base do meu trabalho. Eu me apaixonei assim, muito pela neurociências, pela neuropsicologia, pela terapia cognitiva comportamental, por compreender que elas estavam alinhadas com a palavra de Deus, né? Deus foi o nosso criador, eles não criou. Então, na palavra a gente encontra muito da resposta. E em Romanos 12:2, a gente tem aquele versículo que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, como a gente pode viver uma transformação, né? Ou uma superação, nesse caso, da depressão, da ansiedade, através da transformação dos nossos pensamentos. Como você falou, tudo se origina na nossa mente. Os nossos pensamentos, eles geram sentimentos que vão, então, gerar comportamentos. E esse é o ciclo que a gente vive, né? Mas tudo se inicia na nossa mente. Então, esses pensamentos, esses padrões de pensamento, que a gente também conhece como mindset, eles são formados na nossa infância, ao longo da nossa vida, de acordo com a nossa história familiar, de acordo com a cultura que a gente está inserido. E, muitas vezes, eles são padrões de pensamentos negativos. Então, assim, todo mundo, eu posso te afirmar assim, que 100% das pessoas que eu já atendi até hoje tem pensamentos negativos. A gente não tem como não ter pensamentos negativos, né? A gente pode escolher quais a gente vai permitir permanecer na nossa mente, mas os pensamentos negativos sempre virão. E esses pensamentos negativos que vêm, muitas vezes, eles são automáticos e a gente não tem nem consciência sobre eles. E aí é que acontece o problema, porque esse padrão de pensamento automatizado dentro da gente, se a gente não toma consciência, a gente não pode mudar. Então, o primeiro passo é a gente tomar consciência desses pensamentos. E aí entra um exercício muito bacana, que é o do diário, de você realmente anotar. Toda vez que você perceber um pensamento negativo sendo recorrente, anota. Porque quando a gente tira da nossa mente e a gente passa para o papel, a gente se torna consciente. E aí, então, a gente substitui esse pensamento que a gente anotou, negativo, por um pensamento positivo que a gente vai começar a praticar. Então, esse é um exercício muito legal. Então, se você tem um pensamento negativo, você anota. E aí, depois você anota o que você vai falar quando esse pensamento negativo vier, é isso? Exatamente. Ou você pode substituir ele por um pensamento positivo, ou você pode dar uma resposta para ele. Então, por exemplo, você tem um pensamento que é recorrente. Vamos pegar um exemplo assim. Quando você era criança, sua mãe, seu pai sempre falava: você é muito preguiçoso, você é muito preguiçoso. Então, você tem esse pensamento recorrente.
Quando você vai descansar, quando você vai deitar ou assistir uma televisão, vem aquele pensamento, eu estou sendo preguiçoso. Você pode ou substituir esse pensamento, então, ao invés de você pensar, estou sendo preguiçoso, você vai pensar, não, eu estou descansando, porque eu já concluí aquilo que eu tinha para fazer. Ou você pode dar uma resposta para ele, do tipo, não, eu não sou preguiçoso. Eu sou uma pessoa esforçada. Hoje eu já cumpri com todo o meu trabalho. Hoje eu já fiz isso, já fiz aquilo. Então, você está respondendo. A gente chama isso de racionalizando o pensamento. Sabe que, complementando, é lindo porque Provérbios traz para a gente, né? Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, quando a gente identifica um padrão como esse de pensamento negativo e a gente materializa isso no papel, a gente fala, opa, eu não sou isso. E aí eu trago para a minha existência uma possibilidade de mudança. E isso é bênção. Porque daí a gente governa os pensamentos negativos que estão querendo atrapalhar o nosso dia a dia. Eu acho maravilhoso. Daiane, você fala muito sobre a questão do cuidado, né? Da gente cuidar do nosso físico. O quanto que cuidar da nossa saúde física afeta as nossas emoções? Fala isso para a mulher de casa, que às vezes está ali sentada, não quer fazer nada, pensa, eu preciso fazer exercício, eu preciso levantar daqui, mas eu não consigo. Porque eu já ouvi muitas mulheres, o que elas falam? Eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. Eu não consigo. E, de fato, é uma dificuldade. A gente, muitas vezes, não tem vontade, não consegue, e não é todo dia que a gente está com uma disposição elevada. Mas eu gosto muito de falar que nós, adultas, nós precisamos ter esse governo. Então, eu preciso fazer, não que eu tenho vontade, mas o que precisa ter feito. Então, a atividade física hoje, se a gente bate um Google, eu não preciso nem ser especialista, eu sei dos benefícios. Eu sei quanto isso é importante. E a atividade física regular, uma pessoa hoje ativa, mulheres, prestem atenção, você ativa, a sua mente é renovada. Por quê? Porque é liberado hormônios que Papai do Céu já nos deu. E isso é maravilhoso. Então, muitas vezes a gente está buscando muita coisa fora, mas já está aqui dentro. Né? Então, eu amo o exercício físico, mas eu confesso, teve uma fase na minha vida, uma década atrás, há 10 anos atrás, ganhei minha primeira filha, larguei o meu emprego por obediência, fiquei mais full time na minha casa, cuidando do marido, e ali eu caí numa depressão. Fiquei mais isolada, fiquei sozinha, não queria mais falar com ninguém, porque eu não via saída. O que eu mais queria naquele momento, eu não tinha, que era o quê? O reconhecimento do meu trabalho. Porque para mim era fácil aquilo. Então aquilo me pegou. Quando eu precisei ressignificar o meu papel, eu não tinha mais vontade nem de treinar, era algo que eu gostava. Então eu comecei a me isolar. E aí é onde Deus começou a trazer para mim uma nova percepção sobre mim mesma. Eu precisei olhar para a minha mentalidade. Eu precisei olhar para as minhas emoções. Eu precisei me conhecer e ver onde é que eu estava colocando o meu valor. E, de fato, não estava no lugar certo. E eu me recordo que eu fui num médico, eu gosto muito da medicina integrativa, gosto da saúde integrativa, fujo um pouquinho aí do que é mais tradicional. Eu amo também. Então, eu cheguei para o médico e ele falou assim, Daiane, de fato você está neste momento precisando de algumas suplementações, você está com os seus hormônios desregulados e a gente precisa olhar para isso, mas preste atenção, você precisa voltar a fazer exercício físico. Falei, uau, é verdade. E aí eu remanejei a minha agenda, a minha rotina e falei, eu preciso dar prioridade àquilo que é natural na minha vida e que eu tenho certeza que vai gerar um benefício. Porque o que eu vejo muito é que as pessoas, elas optam, né? Então, eu não estou bem, eu vou tomar remédio de depressão, remédio de ansiedade, sendo que o básico elas não querem fazer, que é o quê? Um exercício físico, uma caminhada no sol, né? Eu tenho uma amiga que trabalha com medicina integrativa, ela falou assim, tá com depressão? Vai para o sol e coloca a palma da mão e toma sol na palma da mão. Gente, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Tomar sol nas palmas das mãos ajuda na depressão. Receptores.
Andar descalço na grama. Andar descalço. Receptores. Então, na verdade, o que eu tenho percebido também, porque eu amo essa área, é que Deus já disponibilizou na natureza tudo que nós precisamos para encontrar nosso caminho de cura. Porém, a gente quer sempre o caminho mais fácil. A gente vai para o médico, aí o médico passa um antidepressivo, algum remédio para ansiedade, e você fica viciada só que o seu quadro não muda. E eu acho que a Ju viveu muito isso, né, Ju? Porque ela passou por depressão, por ansiedade, foi parar no psiquiatra, tomou remédio. Isso te ajudou, Ju? Nada. Me ajudou em nada. Você estava falando do exercício, que, na verdade, quando a gente cresce e amadurece, a gente tem que escolher qual o difícil que nós vamos ter. O difícil de fazer uma atividade física e ter saúde, ou o difícil de não ter uma atividade física e entrar numa depressão, obesidade, diabetes, tantas outras coisas que a falta de atividade gera em nós. Então, quando eu comecei com um quadro que eu fui diagnosticada por uma psiquiatra, que eu estava num quadro de depressão e ansiedade, então eu comecei com um nível bem pequeno de remédios, eu não me lembro os nomes, eram 2, um para durante o dia e o outro para durante a noite. Teve um momento nessa fase minha que eu fui tão atacada com pensamentos negativos, que teve um dia que a gente foi buscar as minhas filhas na escola e a gente tinha uma celebração, que era a formatura delas da escola. E eu tive a convicção que eu ia morrer naquele dia. A convicção, eu me lembro perfeitamente desse dia. A gente estava na 95, indo para o Cheesecake Factory, celebrar a formatura delas, que tinham terminado aquele período escolar. E veio uma opressão tão forte sobre mim, que eu me senti assim, sem chão, eu me senti sem força, eu me senti nada. E eu só ouvi assim, eu vou morrer hoje. Eu vou morrer hoje. Só que eu já conhecia o Senhor e eu tinha o Espírito Santo. E eu sentei no restaurante e assim, só que eu não demonstrei nem para o meu marido, nem para as crianças, eu continuava plena. Só que dentro de mim E o Espírito Santo falou assim, brinca de odoletar com a sua filha. Sabe o que é odoletar? Uhum. Odoletar, le petit, le petit tomar, le café com chocolate, odoletar. E a Rachel gosta muito de brincar. E eu fiquei o tempo todo brincando com ela. Eu distraí minha mente. E eu lembrei assim, o diabo me odeia. Mas Jesus tem um plano. E ele é muito maior. Porque ele habita dentro de mim. Enfim, nós comemos, fomos para casa. Eu cheguei em casa e eu falei assim, você não tem os meus pensamentos. E eu estava tomando remédio. E eu estava tendo as consultas com a psiquiatra. E eu dei banho nas meninas, coloquei elas para dormir. E eu me lembro que eu fui para a sala e eu me ajoelhei. E eu fiquei 1h30 orando em línguas, de joelho, chorando. E eu falava, você não vai ouvir o que eu vou orar. Porque o Senhor vai. Então, eu orava em línguas porque ele não entendia. E ali, depois de 1h30, eu levantei, me recompus e fui dormir. Porém, a minha cura não veio com os remédios, mas ela veio com os tratamentos alternativos. E eu já estava numa fase muito cansada, muito esgotada, porque as crises vinham muito de madrugada, porque a primeira crise veio numa madrugada. Então, quando eu entrava no sono profundo, eu não conseguia mais, porque aí eu achava que ativava aquele gatilho. Então, por 4 anos, eu não tive sono profundo. E aí, eu orando a Deus, e o Senhor falou, eu vou te curar, eu vou te curar, eu vou te curar. Enfim, quando eu ia com a psiquiatra, acabava a consulta e eu estava ajudando ela. Por quê? Porque eu conhecia o Senhor e ela não, né? Mas eu tenho certeza, eu creio que eu fui um instrumento de Deus ali na vida dela. E aí um dia uma amiga minha falou assim, eu vou te visitar. O Espírito Santo falou para mim, vai começar o processo da sua cura, com o que ela vai te vender. Amém. E essa minha amiga chegou em casa sem nada, não tinha nenhuma bolsa. Enfim, gente, ela me vendeu um produto que me fez dormir. E de fato eu consegui dormir melhor. E ali começou o processo da minha cura, com um período, né? Porque ela se dividiu em 4 fases. E a primeira fase foi com essa minha amiga, com esse produto que ela me vendeu,
que é extremamente natural, que me fez dormir, que o que eu pagava nesse produto era o que eu comprava de remédio, que eu pagava terapeuta durante um mês. Então, ali começou um processo de cura. Ô Ju, olha o que eu achei lindo na sua fala, quando você falou, né? O diabo agora ele não vai ter posse dos meus pensamentos. Aí veio muito forte no meu coração, eu queria compartilhar a autoridade. Você usou a autoridade que você tem em nome de Jesus. Isso é muito forte. Nós, mulheres adultas, que aprendemos a caminhar no Espírito, a gente precisa ativar essa autoridade. Essa autoridade de Deus. Por quê? Porque a gente já é mais que vencedores. Então, a gente tem que ir driblando aquilo que Satanás quer, muitas vezes, nos afastar do plano que o Senhor já tem para cada uma de nós. E com relação a essa questão da crise de ansiedade, eu lembrei, até a Ju participou, eu tive uma fase, eu nunca tive nada de depressão, de ansiedade, mas na minha vinda para cá, para Orlando, que foi um momento de transição, foram 6 meses de transição, e já estava tudo tão organizadinho, minha vida estava tão organizadinha, Deus falou, vende tudo e vai embora. E aquilo gerou em mim uma ansiedade, mas eu não sabia. Até que um dia eu estava cantando na igreja e eu senti uma dor no peito muito forte e um formigamento na metade do meu corpo. Eu falei, eu estou tendo um infarto. E comecei a passar mal, estou passando mal, estou passando mal. O Cleiton me leva para o hospital e graças a Deus tinha uma enfermeira lá e ela começou a me fazer várias perguntas. Você está sentindo isso, está sentindo isso? Tá... conclusão, você está com crise de ansiedade. Crise de ansiedade, mas eu nunca tive isso. Enfim, a crise de ansiedade, o que eu percebi é que ela gera muitos pensamentos de vou morrer. Estou com uma doença grave, eu vou morrer. Então, eu comecei a pensar muito sobre isso. Gente, eu vou morrer, eu estou com uma doença grave. Fui no médico, eu falei que eu estava com formigamento no meu rosto. Aí o médico, nossa, vamos fazer, né, um exame na sua cabeça, para ver se você não tem nada. Aí o seu medo vai aumentando. O que eu quero dizer com tudo isso? Que muitas vezes, nós que temos essa ansiedade, o que eu fiz? Eu fui no médico. Aí ele fez o quê? Um check-up geral. Me enfiou naquela máquina. Imagina, para quem está com crise de ansiedade, você se enfiar naquela máquina lá, com aquele barulho horroroso. Mas o que o médico falou? Você não tem nada. A partir daquele momento, as minhas crises terminaram? Não. Mas todas as vezes que elas vinham, eu me lembrava, eu não tenho nada. Então, talvez você esteja... Eu sei que existem diferentes graus de níveis, né, de ansiedade. Esse foi o meu. Então, talvez você de casa esteja começando a sentir algumas coisas. Vá para o médico e já faça um check-up. Aí você vai ter certeza o quê? Que você não tem nada, que é da sua cabeça. E isso me ajudou muito, porque eu falei assim, gente, eu não tenho nada. Então, eu comecei, todas as vezes que vinha aquele sentimento de morte, de tipo, eu estou passando mal, eu estou com uma doença grave. Obviamente, eu repreendi aquilo e eu me lembrava de que aquele pensamento era mentiroso. Que eu acho que essa é uma das grandes armas, né, doutora? Da gente lembrar que os nossos maus pensamentos, eles são mentirosos. E isso me ajudou muito. Porque eu ainda sentia o meu corpo formigando, meu coração palpitando. Mas na medida que eu ia falando assim, isso é mentira, eu não tenho nada. E eu me neguei a tomar remédio, no caso. Eu falei assim, eu não aceito tomar remédio, eu não vou tomar remédio. Então, talvez você aí de casa esteja já querendo... um pouquinho que você vai no médico, o médico já tomo antidepressivo, ansiolítico, que chama. Não faça isso, porque você pode ficar viciada e, de repente, você só se sente bem com aquilo. Espera. Né? Veja direitinho como você está. Sim, é importante a gente ressaltar que assim, o remédio, ele não cura. Porque o remédio ele não muda o seu padrão de pensamento, ele não muda o seu funcionamento. O remédio ele vai simplesmente tirar o sintoma. Então, existe sim casos graves que a pessoa precisa de remédio, mas ainda quando há a necessidade do remédio, você precisa também de um acompanhamento terapêutico, de um psicólogo, de uma pessoa que vá te ajudar a entender, primeiro, da onde vem essa ansiedade, essa depressão. É muito importante a gente entender da onde vem, porque senão a gente não consegue tratar. E segundo, te dar técnicas, né, ferramentas para você mudar aquilo, você viver a transformação. E nesse aspecto, eu acho muito poderoso a gente estar aqui, né, nesse bate-papo entre cristãos. Então, eu acho muito poderoso nesse aspecto a gente se lembrar da questão de que é muito importante, se você acredita em Deus, se você é uma pessoa cristã, que você procure um profissional que também tenha essa fé.
Porque isso faz muita diferença, gente. Eu vejo, porque eu atendo verdade. pessoas cristãs e pessoas não cristãs. E é claro que eu dou o meu coração, é melhor, eu oro por todas as pessoas que eu atendo, sejam elas cristãs ou não cristãs. Mas quando eu posso unir o meu conhecimento profissional com aquilo que Deus tem para oferecer, com o Espírito Santo, com a intervenção do Espírito Santo, gente, é muito poderoso. Isso, para mim, assim, é algo impressionante. Eu amo quando eu estou atendendo alguém que tem Deus e eu posso ser ali, além de uma profissional, um canal de Deus na vida daquela pessoa. Sabe? Eu vivo experiências, assim, impressionantes, que me emocionam, porque eu sinto que o Espírito Santo está me dando ali uma sabedoria, está me dando ali uma unção, e às vezes até revelação do que aquela pessoa está vivendo e passando. Então, assim, é muito poderoso quando você está vivendo uma situação de ansiedade, depressão, você procurar um profissional que pode te ajudar e que ele também tem Deus. Porque ali você está unindo, né, conhecimento e fé. Isso faz toda a diferença, porque quando eu procurei ela era uma psiquiatra. Ela não era cristã, né? No fim, como eu falei, acabou que eu pregava para ela. E eu poderia ter tido um processo de cura muito mais rápido se eu tivesse acesso a esse conhecimento que hoje, né, você como uma profissional tem. Mas eu entendo que isso está muito ligado ao ciclo, né, das pessoas que a gente convive. E eu falo muito isso, assim, hoje o que a gente vive aqui, como igreja local, é sobrenatural. Porque a carga de conhecimento que é derramada sobre nós, no ambiente que a gente vive, não como uma igreja imigrante, é surreal. Então, esse conhecimento de você tratar alguém que tem o mesmo conhecimento que você, a mesma fé que você, ela faz toda a diferença. Porque eu tive outros quadros dentro da minha família e eu falei, vocês não vão cometer o mesmo erro que eu cometi. Porque depois que eu tive acesso a esse conhecimento que você está falando, o meu processo de cura acelerou em 6 meses. O que eu poderia ter evitado em 4 anos de sofrimento, de crise de tanta madrugada, de levantar esses pensamentos negativos, de achar que a minha língua ia inchar e que eu ia morrer. Enfim, uma série de... Cada vez que a crise vem, ela vem de uma intensidade com pensamentos de morte, enfim. E aí entra uma coisa que eu sempre falo também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é muito isso que você falou. A gente está falando aqui de duas, assim, claro, da verdade em primeiro lugar, da palavra de Deus, mas também do conhecimento, né? O conhecimento liberta. Então, quando a gente entende como o nosso cérebro funciona e como a gente pode usar ele ao nosso favor, isso é libertador. Eu tive um caso de uma adolescente que me procurou e falou, eu estou com depressão, eu estou com isso, eu estou aquilo. Me conta um pouco da sua história, né? Era uma adolescente que não tinha um lar disfuncional, tinham pais equilibrados, viviam dentro de um ciclo normal. Só que dentro da cabeça dela, ela achava que ela tinha depressão. Eu falei, não, você não tem depressão, não. Você está passando por uma fase que você está querendo entender a sua identidade. E encaminhei ela a uma terapeuta cristã. Eu só sei que em 6 meses essa menina já era outra menina, já floresceu, já entendeu tanta coisa sobre a vida dela. Mas por quê? Ela foi direcionada a um tratamento correto, a estar com a pessoa correta e mudar essa questão da mentalidade errada, né, sobre esses pensamentos. O conhecimento muda tudo. O conhecimento correto, né, das coisas. Exatamente. Eu quero que você, Daiane, me explique um pouco a diferença que eu vejo da terapia para a psicologia, psiquiatria, que às vezes as pessoas elas querem buscar uma ajuda. Quem eu procuro, né? Se eu estou vivendo uma crise, né? Eu procuro uma terapeuta, uma psicóloga, uma psiquiatra. Geralmente a psiquiatra, a psicóloga que encaminha, né? Mas qual é essa diferença que as pessoas têm dúvida? E eu vejo que a terapia é algo meio que novo, assim. Eu sei que já tem alguns anos, mas que tem sido mais falado nos últimos anos. Explica para as pessoas que estão em casa, por favor. Eu acredito assim, primeiro é importante a gente identificar aquilo que nós estamos passando, que cada uma de vocês, qual é o seu contexto, né? E o corpo, ele se reorganiza quando ele se sente seguro, independente do lugar que nós estamos. Então, assim,
níveis de consciências também são importantes. Aqui a gente falou de conhecimento, que conhecimento liberta, e eu creio muito que liberta, mas a prática do conhecimento que nós temos é o que vai gerar transformação nas nossas vidas. Sim. Então, assim, o psiquiatra é o nível, né, hard, vamos dizer assim, é o hard, é onde você precisa estar buscando mesmo aquele medicamento, a pessoa já vai ser encaminhada, você já vai ser encaminhada. Tem a linha da psicologia, até a doutora pode falar as linhas que talvez tenham, mas, assim, para você estar buscando, né, esse profissional na área da psicologia, e as terapias. Hoje a gente vê as linhas das mentorias, do coach, que trabalha com áreas da mentalidade. O que eu vejo diante de tudo isso, pastora, sinceramente? Nós precisamos ter uma consciência. Uma, para mim, é definitiva. Quem é esse profissional? Esse profissional é relevante? Esse profissional, ele é cristão? Ele fala uma linguagem que está de acordo com o seu propósito de vida? A minha linha é cristã. Eu sou cristã, então se eu precisar de um médico, se eu precisar de um terapeuta, de repente até de um psicólogo ou de demais ferramentas, eu vou buscar esse profissional. Então, assim, qual é o nível que você está nessa depressão? É só um gatilho que você está tendo? De repente, para ser sincera também, pastor, algo que eu tenho falado muito, é não caminhe sozinha. Que às vezes você não precisa nem chegar para ir para uma terapia, ou pagar um psicólogo, ou tomar um remédio. Mas você caminhando com pessoas no corpo de Cristo, você vai perceber que é possível você mudar alguns padrões de pensamento. Às vezes o estado depressivo nos afasta de viver aquilo que a gente pode viver. Mas eu preciso me auto-observar. Às vezes eu estou triste hoje e eu não ligo para isso, eu falo, deixa passar. Aí vem uma amiga, vamos fazer alguma coisa? Ah, tanto faz. O que você quer? Essa comida ou aquela? Ah, tanto faz. Já ficou tudo tanto faz na sua vida que você está aos pouquinhos perdendo um sentido de vida. E eu acho isso muito interessante a gente observar, nós mulheres estarem atentas, por quê? Porque são sinais, são alertas. Nós estamos falando aqui de pensamentos, de renovação de mente, pensamento negativo. E isso tudo é o quê? É a nossa alma. A nossa alma é pensamentos, emoções, sentimentos. Nós temos o corpo físico, que é aquele que vai lidar com tudo isso, vai colocar, né, nas experiências. E nós temos o espiritual. Nós somos espírito, que temos uma alma que habita no corpo. Então, a sua alma dá sinais, dá alerta. Então, qual é o nível que você está? Não caminhe sozinha. Eu falo assim que Satanás, ele quer cercar. E quando a gente se vê cercado, pensa numa cidade cercada. Como que ela vai ser livre se ela está cercada? Ela precisa de ajuda externa. Precisa de ajuda externa. Se o mantimento daquela cidade está acabando, os suprimentos vitais dela está sendo acabado porque ela está cercada, ninguém consegue sair daí. Quem que vai enviar um novo alimento para aquela cidade, para aquelas pessoas? É alguém de fora, que vai trazer uma visão, que vai trazer uma palavra, que vai orar com você, que vai caminhar com você. Os ambientes vão te ajudar a reorganizar também a sua situação pontual. Eu acredito um pouco nisso. Com certeza. Com relação assim às questões emocionais, nós mulheres, muito tem a ver com questões hormonais, né? E eu estava lendo que o estresse é o maior causador do desequilíbrio emocional das mulheres. E aí eu vou deixar aberto aqui para vocês, quem puder responder, de que forma que nós mulheres, né, podemos viver uma vida menos estressante. Eu acredito diante de tantas demandas. Eu acredito que tem muito a ver com algo que tem sido muito falado. Às vezes eu até penso assim, vou ser repetitiva, mas é porque é importante. Tem muito a ver com a sua identidade, né? Assim, eu sei que tem sido muito falado isso e eu creio que é uma bênção que isso tem sido falado. Nós estamos vivendo uma época de crise de identidade. Por quê? Porque tem sido muito falado que você pode ser o que você quiser, que você pode escolher quem você quer ser. E as pessoas, elas estão em crise por não entender quem elas são, por não entender o papel delas. Eu vivi uma crise de identidade muito grande quando eu mudei aqui para os Estados Unidos.
porque eu era uma profissional no Brasil e eu amava a minha profissão e eu estava vivendo uma fase muito boa profissional. E quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu me afastei profissionalmente para me dedicar à minha família, ao meu marido, ao meu filho. E eu tive uma crise de identidade que eu entendi, e eu acho que é o que acontece com muita gente, e isso gera um estresse muito grande, que a minha identidade estava atrelada a um papel e não a minha essência. Então, quando eu deixei de ser profissional, eu perdi a minha identidade. É como se ela tivesse ido junto, sabe? E eu fiquei assim, gente, quem sou eu? Né? Tá bom, eu sou mãe, eu sou esposa, mas o que me define? Parece que todo o meu valor tinha se perdido. E isso me trouxe muito estresse. Eu não apreciava ser esposa, eu não apreciava cuidar da minha casa, eu não apreciava cuidar do meu filho. Eu estava sempre irritada, sempre estressada, por uma questão de não estar vivendo a minha identidade. Quando a gente precisa ser algo que não é a nossa essência, para agradar os outros ou para cumprir papéis, isso gera muito estresse. Então, assim, tem muita gente que no trabalho é de um jeito, em casa é de outro jeito, na igreja é de outro jeito. Por quê? Porque ela não conhece a identidade dela. Então, ela está tentando agradar as pessoas, ela está tentando suprir necessidades, buscar a aprovação dos outros. E isso vai gerando um estresse que você não dá conta. Porque você fala, gente, eu tenho que ser ali de um jeito, ali de outro, e aqui eu tenho que dar conta disso. E a autocobrança muito grande de você tentar, né, dar conta de tudo. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, a gente não vai dar conta de tudo. Faça as pazes com isso. Porque quando a gente tem segurança da nossa identidade, do nosso propósito, e a gente sabe que a gente está trilhando uma jornada na direção certa, o estresse ele vai diminuindo, porque você fala assim, o importante não é a velocidade que eu chego lá, mas é que eu estou caminhando para o lugar certo. E vão ter, eu sempre brinco que assim, é como se fosse uma rota, né? Se eu estou aqui, eu preciso chegar lá, e teve um acidente no meio do caminho. O GPS vai traçar uma rota alternativa, mas você vai chegar lá. Mas se você sabe para onde você está indo, onde você está e onde você quer chegar, você não vai se desesperar. O problema é quando você sai de casa e você não sabe nem onde você quer chegar. Então, você vira numa rua, você vira na outra, e aí você não sabe onde você vai chegar. Então, é claro que aquilo vai te gerando uma ansiedade. Às vezes, vai te gerando uma frustração, porque você constrói e não vê nada acontecendo. Então, tem muito a ver o estresse, né? O causador, um dos grandes causadores da questão dos distúrbios hormonais e emocionais tem a ver com a falta de identidade, sim. Mas existem as questões biológicas, sim, claro. Sim. Né? Como você falou, a gente tem que estar em dia com os nossos exames de sangue, com os nossos check-ups. É claro que as mulheres, principalmente, entram em menopausa, passam por distúrbios hormonais. Então, assim, a gente tem que estar cuidando dessa parte. Né? Interessante. Nosso tempo já está acabando. Gente, mulher é aquilo, né? 4 mulheres, o tempo voa. Eu só quero terminar com uma pergunta para cada uma. Eu vou começar com a Ju. Ju, como é enfrentar né, toda essa fase de depressão, ansiedade, sem você perder a sua fé? Né? Porque é difícil. As pessoas ficam muito assim, eu vou no médico ou eu oro, eu creio na cura, eu creio, né? E como para a pessoa que está talvez passando por esse momento de depressão, como que você conciliou essa questão médico, oração, fé e encontrou, né, finalmente seu caminho aí de cura? Assim, desde que eu me converti, eu tive a convicção que Jesus era tudo na minha vida. Eu entendi que essa fase que eu vivi foi um teste, sabe? Um processo na sua vida. Um processo, não foi um teste, foi um processo em que eu não podia, em hipótese alguma, abrir mão daquilo que eu tinha convicção. Amém. Eu não abri mão dessa convicção. Dentro dos altos e baixos, dentro das crises, dos dias alegres, dos dias
não alegres, dos dias mais difíceis, mais desafiadores, eu não abri mão quando as circunstâncias estavam diferentes daquilo que Deus falava a meu respeito. Esse foi um dos maiores desafios, porque é fácil hoje eu testemunhar, né? Fácil assim, eu viver esse processo, a gente contar o testemunho, até onde nós chegamos, o que nós superamos. Agora ficou leve, mas enquanto você vive esse processo, ele é doloroso. E não abrir mão daquilo que é uma verdade soberana sobre a minha vida, amém, é o que me fez chegar até aqui. Aleluia, glória a Deus. Olha, Daiane, você falou aqui, ó, limpando os 7 cômodos da alma. Você não vai poder falar dos 7, mas qual é fala para finalizar. Um cômodo da alma que precisa ser limpo, ser feito assim, essa faxina, para você dar um spoiler aqui do seu livro. Eu vou deixar o quarto da ofensa. O quarto da ofensa é algo que a gente precisa lidar de verdade com carinho. E olhar para nós, sabe? É um tempo de olhar para nós mesmos. O que tem me deixado ofendida? Porque muitas vezes situações do nosso dia a dia nos deixam ofendida e vão gerando situações na nossa mente. E aí muitas vezes você está em casa, está triste, está desiludida, está desencorajada, porque talvez você não resolveu algo que precisava ser resolvido. Então libera perdão, libera perdão. Não carregue aquilo que você não precisa carregar. A nossa vida é leve. Então eu gosto muito. Jesus nos deu vida leve. Se tem alguma coisa que está pesada na sua vida, é porque você precisa olhar com carinho. A palavra fala, né? Aquele versículo clássico: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o que está faltando na sua vida? Talvez é uma área que você precisa olhar com carinho, porque se está faltando algo em alguma área da sua vida, é porque nessa área o Senhor precisa te ajudar a pastorear. Eu acredito que seja um pouquinho isso. Amém, amém. Deus abençoe. Depois, para quem quiser, Faxina Emocional com a Daiane Angeli. Estou curiosa para ler esse livro. Doutora Isabel, quando uma mulher precisa pedir ajuda nessa área da psicologia, quem é a mulher que precisa desse tipo de ajuda? Eu acredito que, assim, se você não é uma pessoa que tem um autoconhecimento, né, profundo de si, né, e isso vai gerar aí crise de identidade, às vezes falta de propósito, ansiedade, você precisa procurar uma ajuda. É o que a Daiane falou e eu concordo 100%, que você não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Você precisa estar com pessoas. Busque, né, uma profissional que você se identifica. Hoje em dia a gente tem um Instagram, que a gente pode ir lá, a gente pode ver um pouco da vida da pessoa. Então, assim, busque alguém que você se identifica e busque ajuda. O processo da psicologia, né, caminhando com a fé, é algo que é bom para todo mundo. Eu sei que existem pessoas que precisam e não podem ficar sem, que são pessoas que estão ali com pensamentos negativos recorrentes, pessoas que estão com crises de ansiedade, como vocês contaram, mas o autoconhecimento ele é necessário. Então, busque autoconhecimento, busque um profissional que pode te ajudar nessa caminhada. Amém. Muito obrigada a vocês. E como pastor, eu quero te lembrar, né, que como a gente falou no começo do programa, nós recebemos diariamente, são dardos inflamáveis do inimigo contra a nossa vida, de pensamentos negativos. E eu preciso lembrar a você que nós temos um escudo, que é o escudo da fé. E toda vez que vierem esses pensamentos, né, esses dardos, essas flechas contra você, use o seu escudo da fé. E como é que você vai ter esse escudo da fé fortalecido? Na palavra, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. A sua fé vai aumentando. Você ouvindo a palavra do Senhor, você lendo a palavra do Senhor todos os dias. Esse escudo vai ficando cada vez maior, para quando esses dardos vierem contra você, eles não
te atingirem. Que Deus te abençoe. Amém. Que nós esperamos que você, de alguma forma, tenha se inspirado através dessas mulheres, da história, da profissão delas. Que Deus te abençoe. Nos vemos. Até mais.